Quem é que daqui não gosta de assistir a finais felizes? Todos gostamos de assistir a finais felizes e todos ansiamos, provavelmente nesta altura, pelo término do Covid-19. Provavelmente já não conseguimos ouvir mais notícias sobre o Covid, ou pelo menos quereríamos todos ouvir a notícia de que o Covid estava exterminado. E eu acredito que, mais do que um campeonato ganho pelo Futebol Clube de Porto, quando se decretar vitória sobre esta pandemia, se é que algum dia poderemos decretar uma vitória a 100%, eu creio que será um dia em que preferências clubísticas ou preferências étnicas ou mesmo religiosas serão colocadas de lado, porque todas as pessoas irão provavelmente celebrar essa vitória. Mas até haver um final feliz, muitas são as situações que já ocorreram, que foram negativas e dolorosas, e infelizmente sabemos que continuam a acontecer e vão continuar a acontecer. E muitas dessas situações fazem-nos questionar: será que vai haver um final feliz? Aqueles que confiam em Deus podem celebrar antecipadamente porque sabemos que o final é feliz. E isto porquê? Porque a vitória já está garantida mesmo antes do árbitro apitar para o fim do jogo. Porquê? Porque a vida não vai ter fim. Nós vamos viver eternamente em Jesus. E na reflexão de hoje eu gostava de te convidar a pensar sobre isto mesmo. O texto que vou usar como base enquadra-se numa altura em que estávamos na segunda viagem missionária. Paulo tinha a companhia de Silas e no início da viagem juntou-se a um jovem chamado Timóteo. E um dos objetivos desta viagem era reforçar a fé daqueles irmãos espalhados por aquelas zonas. Entretanto, no meio da viagem, Deus muda os planos de Paulo e dá-lhe uma visão que o leva a dirigir-se para Filipos, onde provavelmente tu já estarás a pensar e a lembrar-te de uma mulher chamada Lídia. E Lídia abre o seu coração a Deus, é batizada juntamente com a sua família. Entretanto, no meio destes acontecimentos, ocorre um incidente com uma jovem possuída por um demónio. E esta jovem tinha um demónio que, supostamente, podia predizer o futuro. E com este demónio, Paulo tinha sido importunado vários dias e chega um determinado dia em que Paulo repreende o demónio em nome de Jesus, o qual sai imediatamente do corpo da jovem. E diz-nos a palavra de Deus que neste preciso momento os chefes perceberam que a alma do seu negócio estava destruída. Ou, por outras palavras, os chefes perceberam que a sua empresa ia falir porque sem aquele demónio naquela jovem não havia forma de continuar em seu trabalho. E é aí que os problemas acontecem. Lemos no capítulo 16 de Atos, versículo 19, o seguinte: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu gostaria de te perguntar se será que o mesmo Deus que libertou o povo no passado continua a ser o mesmo Deus que pode libertar o seu povo de todos os danos? Poderás estar tentado a responder que sim, mas a resposta é não. Porque Deus no passado não libertou o povo de todos os danos. Não o libertou de todas as maleitas. Não o libertou de todo o sofrimento. Não o libertou de todas as circunstâncias adversas, mas de algumas situações adversas. Ele é o Deus que pode libertar todas as coisas na nossa vida e pode impedir
todos os danos, mas Ele é o Deus que permite, em muitas situações, alguns danos. Porque, como disse Jesus, no mundo tereis aflições. E daí que não seria correto estarmos agora a pintar um quadro irreal dizendo que com Deus nós não vamos ter aflições. Porque tu e eu já sofremos algum incidente na vida e sabemos que é muito provável continuarmos, ao longo desta vida, a sofrer muitos mais incidentes negativos. A Bíblia diz que só no céu, como diz em Apocalipse, não haverá choro, nem dor, nem lágrimas, nem sofrimento. E se olharmos por esta perspectiva, é de facto reconfortante sabermos que Deus não nos vai livrar de todos os danos. Porque, de outra forma, nós poderíamos até pensar ou concluir, com base nas coisas más que nos acontecem, que essas situações seriam sinónimo de que Deus se tinha esquecido de nós ou que Deus nos tinha rejeitado. E ao analisarmos estes versículos, podemos ser encorajados pela simples lembrança de que, nos primeiros versículos, Paulo e Silas não foram libertados. Mas nos versículos finais, eles foram libertados. Se nós virmos nos primeiros versículos, não há nenhuma libertação. Nós vemos no versículo 19 que, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. Estamos a ver alguma libertação? Não. Versículo 22, vemos que os pretores rasgaram-lhe as vestes. E os pretores eram como se fossem juízes que existiam em cada colónia romana. E por aquilo que podemos ver no texto, estes juízes não estavam a seguir as normas romanas, porque não tinham ouvido a defesa de Paulo e Silas, nem tinham investigado as acusações. Por isso era algo totalmente injusto. E Deus estava a libertar Paulo e Silas disto? Não estava. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere interior. Lançaram-nos no sítio onde se guardavam os presos de alta segurança, os presos mais perigosos. E depois lemos no versículo 24 que o carcereiro lhes prendeu os pés no tronco. Vemos aqui alguma libertação? Não vemos nenhuma libertação. O tronco cumpria nada mais, nada menos do que duas funções. Ele prendia e ele torturava. Porque as pernas dos prisioneiros eram separadas o máximo possível. E se quiserem eu posso-vos dar alguns exercícios, como fisioterapeuta, para alongar os vossos músculos durante os minutos, apenas. E vão perceber que ao final dos minutos começa a tornar-se insuportável. E o que os guardas faziam era prolongar este sofrimento durante horas, enquanto eles estavam presos, até sentirem que os músculos iam despedaçar. Vemos aqui algum livramento? Não vemos livramento. Mas vemos que no versículo 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente sobreveio também terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não acham que Deus poderia ter agido mais cedo? Ele não o fez. E Ele tem as suas razões. E sabemos que Ele ama Paulo e Silas. E são tantas as vezes que nós gostávamos que Deus agisse quando nós queríamos e da forma como nós queríamos, e Deus não age. Podemos até ficar chateados, desiludidos, irritados com Deus, tal e qual um pai para com o filho, ou neste caso um filho para com o pai que não lhe dá aquilo que ele pretende. Mas Deus é soberano. A Bíblia diz-nos que tudo é de Deus e tudo é para Deus. Mas nós temos muita tendência em agarrarmos a vida com as mãos. E eu achei muito interessante aquele excerto do vídeo sobre Paulo que o pastor Ismael partilhou no domingo, na mensagem do domingo, no qual Paulo estava a tentar explicar a um centurião que as pessoas que vivem sem Deus procuram segurar a vida nas suas mãos, tal e qual uma pessoa procura agarrar a água do oceano nas suas mãos. Só que a água foge pelos dedos. Mas as pessoas que radicam e edificam a sua vida em Deus guardam toda a água do oceano. E eu tenho aprendido muito com os meus filhos, nomeadamente agora mais recentemente com a Ana Débora, porque são tantas as situações em que ela, agora que começa a querer caminhar, procura atingir um determinado objetivo,
nós sabemos que ela não vai atingir esse objetivo, nós sabemos que ela vai se magoar, nós retiramos o objeto do seu prazer e ela revolta-se, e ela faz birra, e ela chora. E quantas das vezes nós vemos um pequeno ponto, mas Deus vê o quadro todo? Ou quantas vezes nós vemos a aflição presente, mas Deus está a ver todo o livramento e socorro e satisfação que nos vai dar no futuro. E eu gostaria de terminar com uma questão. Se analisares a tua vida à luz daquilo que acabamos de ler com Paulo e Silas, e ao longo desta sequência em que Paulo e Silas vivenciaram, onde é que tu estás? Em que fase é que tu estás? Será que estás na parte em que foste arrastado, em que foste despido, em que foste ferido? Ou estás na parte em que estás a louvar a Deus, em que estás a cantar a Deus e as portas são abertas e tu és libertado? E é curioso porque ambas as fases Deus está atento e Deus cuida de ti e Deus não te desampara. E gostava de te encorajar neste dia para que possas louvar a Deus, mesmo que estejas tal como Paulo e Silas estavam na fase de estares encarcerado. Não desespera, louva. A liberdade está a caminho. A liberdade vai acontecer. É uma questão apenas de tempo, mesmo se ela vier com a morte. E nós, como cristãos, podemos celebrar a vida, não só a vida cá, mas acima de tudo a esperança que temos de que a vida cá não vai terminar, mas que a nossa vida com Deus é eterna. Um bom dia para ti e que Deus te abençoe.